precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração. Então, o TCE no mundo é a principal causa de mortalidade na população jovem. Então, há 5 anos, o que mais mata é justamente o TCE. Então, o TCE nada mais é do que uma pancada na cabeça, onde isso gera algumas consequências. Por que o traumatismo crânioencefálico mata? Porque justamente o crânio é como se fosse uma caixa fechada. Então, qualquer coisa que aumente a sua pressão, como um sangramento, no caso, um edema, isso pode gerar morte, já que dentro dessa caixa, que é o crânio, existem regiões muito sensíveis. Então, um aumento de pressão dentro da cabeça pode levar à morte. Então, o neurocirurgião age justamente tentando tratar levou ao aumento da pressão intracraniana. Então, um hematoma subdural, um hematoma extradural, um hematoma intraparenquimatoso, um edema difuso, o neurocirurgião age justamente tirando ou diminuindo essa pressão dessa caixa. Então, através de craniotomia, fazendo acesso para drenar esse hematoma, ele consegue controlar essa pressão intracraniana. Mas o traumatismo crânioencefálico é uma doença muito grave. Obrigado. Quando nós chegamos no hospital, a gente foi em recepção, falamos o nome dela, aí eles comunicaram que podia descer 2 pessoas, a mãe e o pai. Como minha mãe estava, desceu a tia Rosa e o meu pai, e eu, a Daniela e o tio Sérgio ficamos esperando. Enquanto a gente esperava eles, apareceu a filha do taxista. Ela se identificou, perguntou se nós éramos os parentes e informou que os médicos tinham dito que ela tinha tido um traumatismo craniano e uma fratura exposta. Aí foi nessa hora que a gente realmente começou a se preocupar, né? Aí a preocupação aumentou, principalmente quando a tia Rosa subiu, que a gente viu ela subir na escada, cambaleando, chorando. E aí ela chegou na gente e falou que a médica tinha falado que as chances eram mínimas, assim. Aí foi a hora que foi um baque para todo mundo, a gente começou a chorar, a gente se abraçou, nós 5 lá na frente. E aí começou todo o desespero, assim, porque a gente não tinha esperança nenhuma de que, nessa hora, assim. Aí começou a preocupação de como que a gente ia avisar para minha mãe, que estava no Guarujá no dia. Aí o tio Sérgio quis sair de lá na hora para ir buscar minha mãe, só que não tinha como. A tia Rosa ficou sentada na frente do hospital chorando. E aí foi a hora que eu parei e comecei a pensar, sabe? Tipo, como que seria se acontecesse alguma coisa daqui pra frente. Comecei a tentar entender, tipo, por que tinha acontecido com ela, entendeu? Podia ser comigo, talvez eu fiz mais coisas erradas, ou sei lá, na vida. Ai, deixa. Enfim. E aí, nossa, aí foi isso. Aí a gente conseguiu ligar pra minha mãe, conseguiu o número. Aí meu pai nem queria falar pra ela, meu pai falou com a patroa dela primeiro, e aí falou pra ela, e ela saiu de lá pra vir para São Paulo na hora, e a gente ficou lá aguardando notícias, né? Aí a tia Rosa pediu pra mim e pra Daniela descer, pra ver ela também. E aí a gente pegou o papel lá na recepção, descemos. E aí quando a gente entrou na sala, na emergência, tipo, foi a cena mais impactante, assim, de todas. Porque, tipo, ver ela durante todo o tempo na UTI já foi ruim, sabe? Já foi impactante, mas a primeira cena, que foi
ela estava irreconhecível, assim. Eu reconheci porque eu li o nome dela do lado da cama. O rosto inchado, barriga inchada, o olho roxo, estava saindo sangue pela boca, pelo nariz, sabe? Tipo, eu nem consegui olhar, na verdade. Eu olhei por uns 10 segundos e virei. Que eu deparei com ela ali naquele leito, totalmente inconsciente. Bom, até aí eu ainda tive a minha grande fé no Senhor, falei, é no momento que ela está passando por isso. Mas quando a médica chegou para dar o diagnóstico, que chamou eu e o meu cunhado e falou pra gente que era gravíssimo. Ela falou tantas coisas que eu na hora algo me tomou assim e eu já não entendi mais nada quando ela falou. Não tem jeito. Eu disse, tem sim, doutora. Tem jeito sim. Porque ainda tem o além da medicina. Ela disse para mim, então, começa a pedir, rezar. Dessa forma. Ela falou, então comece a rezar. Eu disse, agora mesmo. E dobrei meu joelho na porta, impedindo que até os médicos passassem. Eu dobrei meu joelho ali, levantei meus olhos para os altos, clamando ao Senhor, pedindo a misericórdia dele. Acho que eu nunca pedi com tanta fé, eu nunca tive tanta necessidade de clamar ao Senhor, como eu tive naquele dia. Eu vi o céu se abrir assim e algo me tomou, e eu fiquei ali orando e clamando, Senhor, ela está nas tuas mãos, e eu creio, meu Deus, eu creio, que ela vai sair dessa, porque tu és o Deus do impossível. E clamando ali, aquela médica conversando com meu cunhado, e eu já estava surda, já não queria ouvir mais nada. Eu estava ali tomada pelo poder de Deus na minha vida, que eu creio, por mais que alguém me olhe e ache que eu não creio no meu Deus, mas minha fé é tão grande, que eu sou abençoada por Deus em todo sentido da minha vida, na minha vida espiritual, material, conjugal, principalmente. Eu tenho uma vida abençoada por Deus dentro do meu lar, e essa fé não aparta de mim por nenhum momento. Mas naquele dia eu senti a necessidade de sentir Deus ali falando comigo, e Ele falou, em nenhum momento o Senhor afirmou que ela ia partir, em nenhum momento. Eu senti as mãos do Senhor ali tocando na vida dela. Isso durou por mais ou menos uns 13 dias. Nós naquela aflição, não tinha espaço na UTI, não tinha vaga na UTI. E ela ali com aquela UTI móvel, e nós naquele desespero, transfere, não transfere, corre atrás de um lugar, corre atrás de outro. E os médicos dizendo que não era para removê-la, porque era muito grave. Quem assinaria por aquela remoção? Nesse momento, eu não coloquei as minhas mãos para assinar, deixei na vontade dos pais. E um desespero total. E acabei meu clamor ali, eu já saí lá para fora. Encontrei já minha sobrinha, meu esposo. Quando eu falei para meu esposo quis desmaiar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda. Você é que vai ter essa força de nos ajudar. Porque se você desmoronar, o que vai acontecer com nós? Foi onde ele se acalmou e eu comecei a segurar, que não era nada grave, para que ele se sentisse mais seguro. Até... Ai, Senhor. Não gosto nem de pensar naquele momento. Eu comecei a sentir algo tão estranho. Minhas mãos começaram a adormecer tudo. Eu não sentia mais as mãos, não sentia meus braços. E comecei um tremor terrível. E sem fôlego, sem respiração, meu fôlego começou a desaparecer. E eu sei que alguém me levou ali para o pronto-socorro. Quiseram me aplicar um anestésico. Eu não aceitei, falei que eu queria participar de tudo, eu não queria dormir, eu não queria, eu queria participar, eu queria ver o que estava acontecendo, a melhora, a recuperação dela. Esperamos ali o dia inteiro, nenhum sinal de recuperação, até que
Depois de uns 3, 4 dias que ela estava lá, surgiu a vaga da UTI. Aí nós alegramos um pouco mais, mas ela continuou ali em coma, em coma. Quando eu recebi a notícia, eu saí do chão, não senti. Mas mesmo assim veio, de repente veio assim aquela coisa no meu coração que eu no meu pensamento, eu pensava comigo, não foi o pior. E ali eu respondi, aquelas pessoas que estavam ao meu lado, umas 6 pessoas, estavam os 3 amigos da Luciana, as 3 empregadas. E eu falei, não aconteceu o pior com ela, porque eu sei o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo não vai deixar acontecer o pior com a minha filha. E minha filha vai se salvar, ela não vai acontecer o pior. E aquilo ficou no meu coração. E eu vindo embora pra cá, demorou quase 2 horas para chegar. 2 horas demorou, né, para chegar até o hospital. Mas mesmo assim eu estava ali confiante. E aí eu recebi o telefonema, o Sérgio falou, ninguém me passava que era grave. Só passava, né, que era, mas... Aí quando eu recebi o telefonema do seu tio Sérgio, eu já estava chegando no hospital, ele perguntou se dava para me apressar mais, aí começou, me vinha aquele... eu ficar mais ansiosa. Aí quando eu cheguei no hospital, já encontrei Luana, toda abatida. Aí eu já comecei a chorar. Aí encontrei... Pra quê? Pra quê? Encontrei sua tia Rosa. Aí ela chamou para mim descer, entrar na emergência com ela, e eu perguntei para ela como que minha filha está. Ela está deformada, como a irmã é. Ai, quero, mamãe. Aí ela falou, sim, minha irmã. Ela está irreconhecível. Aí eu não aguentei, não consegui entrar para vê-la. Aí de repente, quando nós estávamos ali de frente daquela emergência, saiu o médico de lá daquela emergência, o chefe do neuro, e ele disse, a paciente, se ela voltar, ela vai voltar com uma sequela muito grande. E ali eu me desesperei mais ainda. Aí que eu não queria vê-la mesmo, ir embora para casa. Aí chegando aqui eu comecei a pensar, a orar e dizer para Deus que ela ia voltar. Eu confiei mais ainda, porque em meio eu já tenho ouvido tantos testemunhos de pessoas que ficavam em coma, que sofriam coisas piores e entravam em coma, ficavam meses em coma e voltavam. Então eu confiei que ela também, que ia acontecer com ela mesmo. E foi o que aconteceu. Então, e aí eu pedi, a única coisa que eu conseguia pedir naquela hora era pra Deus mandar alguém ali pra abrir aquela porta e eu poder chamar, gente, manda alguma enfermeira, porque ela tá quase saindo da cama e eu não sei o que ela tem. Foi então que apareceu uma nutricionista, abriu a porta, aí eu falei, moça, por favor, pelo amor de Deus, chama alguma enfermeira, porque ela tá muito agitada, eu não sei o que tá acontecendo com ela. Como ela não podia falar, a gente não sabia se ela estava sentindo alguma dor, o que era. Ela fazia uma cara de desespero, de choro. E eu falava, Adriana, o que você tem? O que você tem? E ela não respondia. Na hora que a nutricionista entrou e foi chamar a enfermeira, eu perguntei para a Adriana, o que é que você tem? Você está com alguma dor? Foi quando ela falou. Assim, a voz saiu super grossa, super diferente, parecia que ela estava sentindo uma dificuldade muito grande de falar. Parecia que ela sentia dor ao falar. Aí ela falou, eu tô com muita dor, meio embaçado, mas já deu para entender.
Então ali, ao mesmo tempo que eu fiquei contente porque ela falou, eu fiquei preocupada porque ela disse que estava com muita dor. Quando ela começou a falar, falava que estava com muita dor. Então eu falei pra enfermeira, ela disse que tá com dor. E a enfermeira foi, deu um paracetamol pra ela. E ali ela ficou quieta, eu perguntava, e aí, Adriana, o que tá? Ah, tô com dor. Continuava dizendo que tava com dor, só que não tava mais agitada. Então eu comecei a mandar mensagem pra minha irmã que tava vindo, né? Falei, vem logo, a Adriana tá falando. E eu não sabia se eu mandava mensagem, se eu ligava. Eu não tinha, eu tava muito atribulada, porque mesmo eu segurando um braço dela e com a outra mão no celular mandando mensagem pra todo mundo, mandando mensagem pro meu esposo, mandei mensagem pra minha irmã. E a Luana, eu tô indo correndo pra ir. E a minha mãe tinha esquecido o celular no hospital, né? E aí eu vi alguma coisa tocando, abri a gaveta da cômoda do hospital e era o da minha mãe e era a Giovana ligando pra avisar pra me guardar o celular. E eu falei, Giovana, manda minha mãe vir pra cá porque a Adriana tá falando, não sei o que. Desliguei o telefone e fiquei lá segurando o braço dela. Aí de repente ela começou a se agitar de novo, aí até então a gente não sabia como que estava a mente dela, a gente não sabia se ela sabia quem era cada um de nós, então a gente estava ali naquela expectativa. Foi quando ela pegou e falou assim, Luíta, solta meu braço, com aquela mesma dificuldade que ela falou a primeira vez. Aí foi então que eu fiquei mais feliz ainda, porque ali deu pra perceber que ela sabia quem eu era, melhor dizendo. E foi quando eu comecei a mandar mensagem pra Luana, ela sabe quem eu sou, ela falou quem era a minha irmã, ela tá sabendo quem você é? Eu falei, eu acho que tá, né, porque ela falou meu nome. E aí depois ela começou a falar um monte de coisa, às vezes parecia coisa com coisa, algumas coisas faziam sentido. Aí ela falou que queria sair dali, que ela não queria ficar ali naquele lugar. Aí eu falava pra ela, Adriana, eu vou ligar pro meu pai agora e pra minha mãe, pra eles virem aqui te buscar e a gente vai sair, mas você tem que ficar quieta. E nisso ela ficava quieta quando a gente falava isso pra ela. Então ela estava entendendo o que a gente estava falando, né? Mesmo que hoje a gente conta essa história pra ela, ela fala que não lembra de nada. O que é até normal pra quem sofreu a lesão que ela sofreu, né? Então foi isso. Naquele dia foi a nossa maior alegria, porque os médicos diziam, ela pode ficar meses sem falar, ela pode não falar e ela pode voltar e não entender nada, porque uma das sequelas da pessoa que sofre esse tipo de lesão é a demência, vários tipos de sequela que deixa a pessoa sem entendimento nenhum do que ela está vivendo. E ali a gente já pôde entender que ela estava entendendo o que estava acontecendo. Então foi quando a gente teve um alívio muito grande. Depois disso foi só melhoras. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja teu Espírito, eu quero
uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua